Gente, vamos receber agora o André Perfeito. O André Perfeito é economista, vai conversar um pouco com a gente sobre essa alta dos preços dos alimentos, as medidas que estão em discussão pelo governo. André, seja muito bem-vindo ao All News. Bom dia. Eu que agradeço, Raquel. Sempre um prazer falar contigo, com o Josias, com o Thales, e tentar dar conta desse mundo bastante complexo que a gente está vivendo, para dizer o mínimo, né? Opa, André, a gente está assistindo pressão ainda contínua dos preços dos alimentos, a prévia do IPCA de janeiro mostrou isso, e o governo está discutindo, como o Josias bem colocou, medidas já antigas, lobbies do setor do supermercado, que já vêm sendo apresentadas há algum tempo, né? Ah, mudar a data de validade dos produtos, dos alimentos não perecíveis, tentar mexer ali nas margens do vale-refeição, venda de medicamento, medidas que podem melhorar a margem de lucro do supermercado, mas que há dúvidas se chegam ao consumidor. Está no caminho certo na sua avaliação? Olha, eu vou colocar da seguinte forma, né? Quem acompanha a economia brasileira há mais tempo, nós todos aqui estamos bastante tempo de janela, a gente sabe que a pior coisa que pode acontecer numa economia é a gente ficar esperando o ministro da Fazenda ou o presidente falar toda semana. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: essas medidas são absolutamente paliativas e nitidamente não enfrentam o cerne da questão, né? Você pegar o IPCA hoje, né, IPCA 15, ele veio aí com uma alta de 1,06, o grupo alimentação, né? Caiu em relação ao anterior, que foi 1,47. A dinâmica do grupo alimentação está pressionado por várias questões, entre elas até a questão do câmbio, né? A gente tem que lembrar que nós somos grandes produtores de alimento, mas esse alimento, apesar de ser custo brasileiro, solo brasileiro e mão de obra brasileira, é cotado em dólar. Isso é uma questão que extrapola isso, né? Eu acho que não tem que fazer nada, tem que esperar encaixar esses assuntos de novo de forma mais benigna, porque o problema desse tipo de discussão primeiro que para comunicar é dificílimo. Por exemplo, né, mudar a data de validade de alimentos que, em tese, não tem validade ou tem uma validade um pouco mais. Gente, isso daí pega mal pra caramba. Percebe como a emenda sai pior que o soneto? Então, na minha opinião, dado que, já foi feito um choque de juros pelo Banco Central, porque o Banco Central não subiu 100 pontos base. O Banco Central subiu 300 pontos base a Selic. Dois, a gente está vendo essa semana uma situação absolutamente interessante. O dólar continua caindo. Desde o início, na última semana, nos últimos 5 dias, está caindo mais de 5% o dólar. Então, isso daí pode ajudar a gente, alguma medida. E três, a discussão que estava muito inflamada a respeito do fiscal, talvez comece a encaixar, ou pelo menos ou ficar menos aguda, à medida que você tenha os efeitos cumulativos da taxa de juro, né? Isso daí depois a gente pode debater com um pouco mais de detalhe. Então, olha, Raquel, isso daí para mim mostra mais desespero que qualquer outra coisa. O governo está assustado. A gente tem visto isso aí até com questões da mudança da equipe de comunicação, etc e tal. Não é para tanto, tá bom, machucou, doeu. Agora tem que esperar, porque esse negócio de ficar ouvindo ministro, ouvindo presidente toda semana, a receita para a gente desarticular de vez as expectativas, né? André, é curioso dessas coisas todas é que o empresário fala contra o Estado, fala contra o Estado, mas a solução que ele apresenta é sempre do lado do Estado. Então, o caso agora, vamos botar para a Caixa Econômica os vales refeições, etc., que aí a Caixa fica. Existe um custo para tratar desses vales, etc., e a Caixa fica com esse custo, fica com esse prejuízo, porque é o Estado. Vamos jogar o prejuízo para o Estado, né? A solução ao que parece que o ministro está colocando, que é a portabilidade, seria bem no sentido do que propõem os liberais. Olha, vamos aumentar a concorrência e da concorrência a gente consegue avançar. Agora, tudo bem. O caso é o seguinte: houve um aumento da inflação e a gente está acostumado, os americanos ainda não estão acostumados, a gente está acostumado que depois que aumenta, não volta atrás. Voltar atrás dos preços dificilmente vai voltar. O que vai ocorrer agora é tentar segurar para que não aumentem novamente os preços.
nesse sentido, quais medidas poderiam ser tomadas para evitar, porque tudo que for, vamos dar subsídio, vamos mudar o prazo de validade, tudo isso é o seguinte, vamos dar mais margem de lucro, mas não vai diminuir o preço. O que pode ser feito para realmente diminuir o preço nas gôndolas? Bem, vamos lá, né? Eu acho, bem, primeiro colocar, né? É óbvio que os empresários vão querer jogar para o colo do Estado, né? É assim que funciona desde sempre, né? Como é que no Casablanca falava, it's all the same old story, a fight for love and glory, é isso, né? Todo mundo vai querer jogar para as outras pessoas. Agora, olha só como é a coisa, o IPCA 15 veio, tudo bem, veio numa alta, veio um pouco acima do que o mercado até esperava. Só que, acumulado em 12 meses, caiu de 4,71 para 4,50. Tem que ter calma. Pois é. O problema é esse, eu acho, Thales. É assim, fica querendo se achar que dá para resolver algumas coisas, meio que, num passe de mágica. Não é assim. Não vai dar para fazer desse jeito. Agora, pode aumentar a concorrência do setor de ticket? Claro que pode. Claro que pode. Né? Você pode fazer várias coisas nesse sentido. E outra coisa, a margem de lucro no Brasil é elevada, esses números que a gente fala às vezes, 4%, 5%, 6%, é mais ou menos isso daí. Porque, vamos pensar junto aqui, se a taxa de juros no Brasil sempre foi sistematicamente elevada, então o custo de oportunidade do dinheiro aqui no Brasil sempre foi sistematicamente elevado. Se você faz um negócio que entre lucro e remuneração dos executivos e donos não está dando pelo menos 15% ao ano, está errado, né? Então isso para dizer que assim, a questão não é a margem de lucro. A questão, eu acho, aqui no Brasil mesmo, é tentar aumentar a concorrência. Eu acho que aí o governo tem um papel importante nesse sentido. E dois, a iniciativa privada ela vai reagir a alguns preços-chaves. Qual é o principal preço-chave que a gente tem aqui agora? É câmbio. Né? Eu podia estar falando de juros, né? Mas a questão agora é câmbio. E o câmbio está dando um alívio agora. Por mais que o real esteja se apreciando em linha com todas as moedas emergentes, né? Todas as moedas emergentes estão ganhando hoje. Peso mexicano, peso chileno, o zloty polonês, está todo mundo junto. Não subestimemos o efeito cumulativo da taxa de juro, porque o Brasil pode ser uma porcaria, vou colocar desse jeito, mas que país paga 15% de juros? Isso tem efeito, sim. André, você estava falando do câmbio. Quinto dia seguido de desvalorização das moedas, principalmente aqui do real. Explica para quem está nos acompanhando o que está provocando isso. Porque muito se especula Trump, e aí se especula de falas do Lula, tem sempre muitas razões para mexer na moeda americana. Aqui nós estamos falando especificamente de Trump, então quer dizer que o que acontece aqui com o real é sempre Estados Unidos e não tem nada a ver com o que o Lula fala, ao contrário do que os analistas às vezes aqui ficam alardeando? Bem, vamos lá, né? A desgraça, né, Raquel, de falar de câmbio, que 6 é diferente de meia dúzia, no seguinte sentido. Às vezes não é o real que está fraco, é o dólar que está forte e vice-versa. Né? Nesse caso específico, se acumulam evidências de que é o dólar que está ficando fraco. E isso aí você pode ver com as moedas emergentes, até com o Bitcoin subindo. O fato do Bitcoin subir, claro, tem todo o hype criado pelo governo Trump. Mas o fundo está falando que uma coisa vale mais em dólar do que antes. Né? É isso que se trata. Então a gente tem esse movimento que é mais generalizado, que sim, tem a ver com uma coisa mais em relação ao dólar. No entanto, eu acredito que o real sofreu muito por conta da discussão fiscal ao longo do ano passado, a gente pode entrar no debate disso. Mas, insisto, que país do mundo está pagando 15% de juros? Já agora, contrato 2027 e 2026. Não tem. Então, assim, o que eu quero colocar é o seguinte, de passar do mal-estar inicial, claro, o governo pode fazer outros movimentos exóticos, o que pode piorar também a percepção do mercado, e o mercado também pode se haver com outras questões exóticas e acabar ele mesmo se atrapalhando. Mas tudo mais constante, os efeitos cumulativos de 15% de juros ao ano, todo santo dia, a taxa ao dia, né, que eu estou falando, obviamente, não é desprezível. É caro ficar vendido em reais. É caro. Não tem outro lugar que está dando tanto retorno. E olha só, o Brasil até está tendo a discussão sobre a eventual acordo do Trump com a China. Isso que é a discussão de hoje. Né? Não, o Trump vai fazer um acordo com a China. Primeira coisa, a gente nem sabe o que o Trump está querendo fazer. Ele assinou um monte de coisa ali que basicamente quase não faz sentido.
né? Então vamos ver o que ele vai querer fazer mesmo. Mas quando ele fez, no seu primeiro mandato, brigou com a China, o Brasil ganhou de graça o mercado chinês inteiro. Então, assim, as pessoas estão levando muito a sério algumas coisas. Eu acho que o Trump vai ser bom para o Brasil no curto prazo, porque ele organiza um pouco, ele energizou, estava todo mundo meio letárgico, né? Ele veio e deu um choque assim, né? Vamos aí, né? Agora, o que ele quer fazer não necessariamente é factível, né? A gente sabe como ele funciona, vai? Não precisa ser, não é nem questão de gostar ou não gostar do Trump, mas a gente sabe como o tipo dele né? É isso que se trata. Economista, queremos agradecer muito a sua presença aqui no All News. Querido, muito obrigada, nos esclareceu muito aqui. Falta às vezes paciência, né? Para saber que os preços sobem e depois caem. Calma, gente, não precisa sair com um monte de medida intervencionista, dando margem de lucro para empresário, não, que calma, a coisa vai. Eu acho que é isso, que eu quero agradecer de novo o convite, mas assim, acho que a mensagem central é assim, calma, porque essas coisas vão encaixando, porque você acha, eu fico imaginando, né, Josias, você cobre também há tanto tempo economia, esse negócio de ficar esperando o ministro falar toda semana, pelo amor de Deus, isso daí é para destruir o cardíaco de qualquer um. Não precisa, o ministro da Fazenda já fez muita coisa, e o Banco Central fez muita coisa. Fé no processo, acho que é isso. Querido, muito obrigada. Bom fim de semana para você, viu? Um beijão. Gente, vamos fazer um rápido intervalo, bem curtinho. Fica aí, pega só aquele cafezinho, vai para acompanhar a gente, que a gente volta já já.